Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando com o Acorda Vascaínos, nessa quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024. Estamos chegando aqui em nome da 1xBet, que é nossa parceira aqui no canal Ave Mais. Você quer ajudar o canal Ave Mais? É muito simples. Você vai no primeiro comentário fixado no chat, faz seu cadastro, através do link você vai dar um recado lá na 1xBet que você está usando o nosso link aqui do canal para fazer a sua aposta. E aí você faz o seu cadastro, se habilita a poder jogar, tendo condição de jogar, é tranquilo. Abra o site da 1xBet, escolha o que você quiser. Tem jogo demais, cara, tem muita opção, não só futebol, outros esportes também. A 1xBet é uma empresa séria, correta, que patrocina grandes clubes pelo mundo, Barcelona, Lyon, Liverpool, todo mundo, além de grandes campeonatos e competições nacionais. O Campeonato Brasileiro, por exemplo, teve lá o patrocínio da 1xBet. E a 1xBet dá a você a oportunidade de usar a palavra Ave Mais para dobrar. E aí você dobra e consegue ganhar mais dinheiro, porque tem mais dinheiro para jogar. E ainda tem R$ 1.530 de bonificação para você poder ter mais volume e conseguir fazer a sua fé. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Tá vendo ali? Aqui, ó, esse vídeo, o Vasco de 2024. Esse vídeo tem 12 dias. Há 12 dias atrás, portanto, diminuindo aí, vamos colocar 21. No dia 19, a gente tinha uma expectativa em relação àquilo que o Vasco poderia fazer no ano de 2024. Da montagem de um time para jogar a temporada 2024. Se reforçando, trazendo o Esforza, trazendo o Galdames, trazendo o Rojas, João Vitor, o David, buscando jogadores para frente, traz o Adson. Enfim, vai tentando montar uma equipe um pouco mais completa, mais competitiva. Já dei minha opinião, acho que esse time do Vasco, em comparação ao ano de 2022 para 2023, é melhor, porque terminou o ano jogando bem, terminou o ano na 7ª colocação no segundo turno, oscilou por falta talvez de um elenco, né, da necessidade de girar mais, e o que está se tentando é que o elenco fique mais fortificado. É claro que o torcedor no geral, quando não tem nome, acha que é fraco. E a gente não pode entrar nessa seara. A gente precisa analisar o jogador, entender, ouvir opiniões, saber de quem viu. Então, em cima disso tudo, se monta, e eu estive na pré-temporada em Punta del Este, um planejamento de treinos. E eu vi bem que o Ramon Dias, a partir da segunda semana, antes dos jogos contra São Lourenço e Maldonado, ele faz um treinamento. E antes do jogo contra o São Lourenço, ele monta um time num 4-4-2, até num 4-3-3, utilizando o David pela esquerda, o Rossi pela direita, o Verratti de centroavante, 3 jogadores do meio e 4 defensores. O time não joga bem. Faz uma partida ruim contra o São Lourenço, é envolvido, mas mesmo assim consegue ganhar o jogo. E aí, a gente vê por que ele conseguiu ganhar o jogo. Por conta de uma alteração de esquema. Porque ele bota o Léo na zaga, que é um zagueiro que faz a bola de trás chegar mais rapidamente e mais redonda. É quase um armador jogando pelo lado esquerdo da zaga. Você pode adiantar o Piton e colocar o Léo por trás. Você muda o esquema, o time resolve jogar melhor e o Léo faz o gol. Vem o jogo do Maldonado e o que faz o técnico Ramon Dias? Dá a mão à palmatória e coloca 3 zagueiros e centraliza o Dimitri Payet. Admite que o camisa 10 por dentro, com liberdade, é o ideal. O time faz um ótimo jogo contra o Maldonado, jogando com 3 zagueiros, 2 alas agudos, como o PH e o Piton, tendo Jair na volância, porque é um jogador de qualidade, tendo Payet por dentro, Verratti e o David na frente. Mas um jogador eu não citei, porque eu acho que esse jogador deu a dinâmica que o time precisava, o Paulinho. Paulinho veio no ano passado contratado pelo Vasco
sem que ninguém conhecesse, mas as informações eram ótimas, de quem o viu jogar em Portugal, de quem o viu jogar no mundo árabe. Paulinho era um jogador que chegava dentro daquela desconfiança. Ah, Paulinho de Paula, lembra que eu falei aqui? Não tem nome, não é bom. Ele estreia contra o Corinthians em São Paulo e faz um pênalti tolo. O Vasco até poderia reagir naquele jogo e não consegue reagir. Logo depois do gol que o Vasco faz, o Paulinho comete um pênalti muito tolo. E ali fica aquela desconfiança, mas que ele consegue recobrar jogando um grande futebol. E faz grandes partidas. Faz aquele gol contra o Palmeiras no Allianz Parque, que foi tungado do Vasco. E faz outros jogos emblemáticos, o Atlético Mineiro no Rio de Janeiro. Jogador de movimentação, de correria, vem atrás, vai na frente. Técnico, habilidoso, chato, bom marcador, vascaíno, encarna o torcedor. Enfim, torna-se uma referência, um jogador importante no elenco e que o técnico Ramon Dias o conhecia de enfrentá-lo no mundo árabe. Abre-se a temporada e o Paulinho, que sofreu no final dela com um problema no ombro, volta a ser 100% um jogador muito importante. E ele e o Payet dão um equilíbrio muito importante por dentro que o Vasco não tinha. Mas o Paulinho se machucou. E olha, não há dúvida que é um desfalque muito sentido para o Vasco. E que muda essa ideia do Vasco de 2024. Porque eu imagino que hoje em Uberlândia, Ramon Dias acordando e tomando seu café ao lado dos seus amigos, do seu filho Emiliano Dias, deve estar coçando a cabeça. Caramba, como é que eu vou armar esse time? Como é que eu vou montar esse time? Primeiro que se pensa em relação ao orçamento. Imagino que ele tenha dito, Alexandre, Paulinho está fora da temporada. Não vejo aqui no elenco nenhum jogador com a mesma característica. Como é que a gente faz? E não tenho dúvida que o Alexandre Matos deve ter dito a ele, eu vou dar uma olhada, mas tenta dentro do elenco, dentro do grupo, a gente está recebendo aí o Galdames, o Sforza, montar um esquema capaz de suprir o Paulinho. E eu acho que é possível. É claro que se você tem uma oportunidade de negócio e consegue trazer, apesar que a 777 é muito roda presa nisso, é muito difícil nisso, em um tipo de gestão que a cada dia menos a gente entende e mais a gente gostaria de ser esclarecido, qual é a operação, como é que é o modus operandi de contratação, mas eu acho que nem tudo é contratação. Existem coisas que acontecem, às vezes pelo destino, que são muitas das vezes favoráveis. Sei que nesse caso o Paulinho é desfavorável, porque ele é um grande jogador e vinha jogando demais. Mas, às vezes, aquele esquema de 3 zagueiros lá do jogo com o Maldonado, que não é comum ao técnico Ramon Dias, pode ser que seja novamente bem utilizado. E eu explico por que essa minha opinião. O Vasco tem 5 ótimos zagueiros. 5. É o melhor setor do Vasco, a zaga. Rojas, Medel, João Vitor, Léo e Maicon. João Vitor é o que eu menos conheço, mas que vi treinar e vi jogar e acho um ótimo jogador. Jogador de velocidade, bom passe, claro, vai ter um embate domingo contra o Flamengo, que é o primeiro clássico, vamos ver como é que ele se sente. Mas acho que se você tem 5 zagueiros bons, você pode utilizar mais de 2. Você tem o Medel que faz uma função dupla, você tem o Rojas que faz uma função dupla, por que não escalar 3 zagueiros? Porque a partir do momento em que você escala 3 zagueiros, sendo que um dos zagueiros é praticamente um meia, que é o Léo, eu falei agora há pouco do jogo contra o São Lourenço, e o João Vitor também o é, e o Medel também o é. Talvez o único que não seja o Maicon, que é mais paradão, mas é muito forte. O Rojas também é. Por que não fazer a saída de bola ser acelerada de trás, sair com mais qualidade, adiantar os laterais, que são agudos, são bons no setor ofensivo, Piton principalmente, pode cair por dentro, pode fazer uma armação por dentro, tendo o Léo caindo por fora. O Paulo Henrique, da mesma forma, chegou a treinar assim. Quando o Rojas foi contratado, primeiro treinamento, o Rojas jogou na lateral direita. O Puma entrou na lateral direita do reserva e o Paulo Henrique entrou por dentro. No jogo contra o São Lourenço, o Puma foi experimentado na volância. Lembra disso? Então, eu acho que o Ramon Dias consegue ajustar isso. Porque ele tem um jogador da posição que é totalmente diferente do Paulinho. Eu acho que não dá pra gente pensar em substitutos com a mesma característica, porque é difícil no futebol. E um jogador desse é muito caro. O Vasco achou o Paulinho, foi um grande achado.
Eu vi o Sforza jogando ontem pela seleção da Argentina, bom jogador, excelente jogador, mas de um estilo diferente. Até de vez em quando vai na área adversária. Mas é um jogador menos agudo ofensivamente. Constrói bem, tem talento, qualidade, se posiciona bem. O Galdames é um primeiro volante, de qualidade também, bom jogador, boas indicações, mas é um jogador muito mais posicional do que aquele jogador motorzinho, dinâmico como é o Paulinho. É difícil achar. Nós teríamos o Marlon Gomes dentro do elenco, mas que não está mais. O JP que está na base, mas é muito menino. Eu não vejo um outro jogador que possa fazer essa função hoje no elenco do Vasco. Mas vejo uma mudança de esquema, um paradigma de mudança com melhoria. Porque eu acho que mesmo com 3 zagueiros, o Paulinho jogaria. O Vasco teria um primeiro volante, Paulinho e Payet, com os 2 alas fazendo essa setorização de 5 homens no meio de campo. Com 2 atacantes. Porque você pode ter o Payet chegando, pode ter o Piton chegando, pode ter o Paulo Henrique chegando, porque você tem uma segurança de pelo menos defender com 4 atrás. 3 zagueiros e o primeiro volante. E aí o segundo volante pode sair um pouquinho mais, talvez não tenha a mesma dinâmica do Paulinho, mas tem o Paulo Henrique que pode fazer por ali. É treino, é ajuste. É claro que o desfalque do Paulinho é muito sentido, é muito duro, é muito complicado. Mas não acho que seja o fim do mundo. Mas volto a dizer, sou contra contratar, sou de forma assodada. Contratar por pressa, contratar por pressão de torcida, contratar por pressão de mídia é burrice hoje no Vasco. Se você tem dentro do elenco possibilidade de alteração, e acho que o Vasco tem, de poder suprir a ausência de um grande jogador, tenha calma para escolher, mas não deixe de escolher. Mapeie bem o mercado, veja se tem um meia com a mesma característica, veja se tem jogadores que possam fazer a mesma função, dá uma olhada. Dá uma pesquisada. Para isso o Vasco tem um time de scouts do Rio, tem o pessoal da 777, são lá 2, 3 caras que ficam o dia inteiro em Londres analisando o jogador. Tem todas essas nuances que ajudam demais, absurdamente, para escolher. Mas para que a pressa? Para que contratar agora assodadamente? Para quê? Não há essa necessidade. Então eu vejo, na mudança do esquema, que já é algo que eu sou favorável por conta do que eu vi no Uruguai, a solução para suprir o Paulinho. Eu montaria um time com Léo Jardim, João Vitor, Medel de líbero, podendo pisar um pouco mais à frente, e Léo. Aliás, os 3 zagueiros podem chegar mais, podem encurtar o campo. O Vasco pode jogar um pouco mais à frente, sem o receio da bola enfiada nesses metros de linha intermediária até o gol, porque os 3 zagueiros do Vasco são rápidos. São zagueiros de velocidade, principalmente João Vitor e Léo. Você tem o Paulo Henrique, que ora pode enveredar por dentro, ora pode ser um ponta agudo, que quando for um ponta agudo tem o João Vitor na velocidade para cobri-lo, e tem um primeiro volante, que pode ser o Galdames, que pode ser o Sforza, para jogar ali, fazendo aquela proteção. Da mesma forma do outro lado, porque você pode ter o Piton enveredando por dentro e pode ter o Léo saindo. Você pode ter o Léo entrando por dentro e o Piton jogando quase como um ponta esquerda. Eu sou muito favorável a 2 atacantes. Não sei se o Adson seria o jogador ideal para essa função, porque o Adson é um meia ponta. Talvez 2 atacantes centralizados, um Ryan e um Verrete, jogadores grandes na área, para esse time chegar é muito bom. Você teria Paulo Henrique e Piton, um primeiro volante como o Galdames, e pode ter um segundo volante como o Sforza, que vai dar ao Payet uma liberdade de jogo. Você pode ter o Jair, que sabe jogar, que sabe fazer essa função saindo de trás. É um jogador mais lento, sim, mas o que importa é a velocidade da bola. E aí você, treinando esses mecanismos, essas montagens, esse time pode dar caldo. Não vou, novamente dizer aqui, não vou ser hipócrita em achar que não há razão para não nos preocuparmos pela ausência do Paulinho. Paulinho é um dos grandes nomes do Vasco. Dá para a gente buscar um nome igual? É o scout. Eu fiz um exercício e não consegui achar ninguém de... Não, caramba, esse jogador podia vir. Não consigo. Porque é uma característica rara no futebol, esse jogador da dinâmica, de velocidade, de lá para cá. Tinha, por exemplo, o Paulinho, que jogou no Corinthians, por coincidência, Paulinho é um pouco desse tipo de jogador. Não vejo outros clubes que tenham esses jogadores, que tenham essa valência. Eu vejo lá no Atlético o Edenilson, que é um jogador mais veterano, que até pode fazer, mas não acho que seja. Vou no Palmeiras e vejo o Zé Rafael, que tem um pouco dessa característica, mas não é tão agudo como é o Paulinho.
Você vai no São Paulo, são jogadores muito mais construtores do que jogadores que arrastam no meio de campo. Você tem no Atlético e no Cruzeiro também, como eu falei do Edenilson, não vejo ninguém com essa característica. Aqui no Rio, eu não consigo ver. O Botafogo, por exemplo, tem o Marlon Freitas e o Danilo Barbosa, que são volantes muito mais de chegada. O Eduardo talvez seja esse jogador, mas não é tão leve como o Paulinho. Você tem no Fluminense o André, que é um volante muito mais construtor do que esse volante box-to-box. É muito bom jogador, excelente jogador, mas não tem. O Martinelli é um jogador muito mais de condução de bola. Você vai ao Flamengo, que tem todo o dinheiro do mundo. O De La Cruz é esse jogador. De La Cruz, sim, é um jogador que vai e volta, é esse motorzinho. O Flamengo o tem, mas muito por conta da grana. Enfim, eu não consigo, é difícil achar um jogador com essa característica no futebol brasileiro. Mas deve ter gente para buscar. Para isso estão os scouts. Mas dá para você suprir com um time mais junto, com um time mais fechado, com um time com uma saída de bola que talvez não dê velocidade por dentro com o Paulinho, mas pode dar velocidade pelos alas. Você abrir mais o jogo. Você ter dois jogadores centralizados que podem segurar a bola para esse time sair de trás. Enfim, é uma questão de treino. É ruim? É. É triste? É. Vai fazer falta? Vai. Mas não é o fim do mundo. Acho que o Vasco pode, com calma, buscar gente no mercado, mas observar. Acho que dentro do elenco hoje há jogadores que não vão fazer a mesma função do Paulinho, mas vão, diante de uma nova esquematização, diante de um novo posicionamento, dar ao Vasco uma dinâmica diferente. Tem jogadores com essa qualidade. E eu acho que é para acreditar no trabalho do Ramon Dias e do Emiliano Dias, que com certeza não esperavam esse pepino, não esperavam essa perda tão significativa logo nesse início de ano. Mas assim são os ossos do ofício chamado futebol. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, no canal Atenção Vascaínos, aqui no Ave Mais, 12h30, já está virando rotina, a live do meio-dia com o nosso Sérgio Quinte. E a partir de 17h10, no canal Atenção Vascaínos, o Emerson Rocha vai abrir o nosso pré-jogo. Às 18h10, é comigo mesmo. Vou narrar as emoções de Vasco da Gama e Nova Iguaçu, lá de Uberlândia, do estádio Parque do Sabiá. Grande abraço a todos em nome da 1xBet. Estamos encerrando o Acorda Vascaíno dessa quarta-feira. Tchau.